Oportunidades no acesso à educação e no acesso a uma educação de qualidade. A primeira condição tem a ver com garantir que todos os alunos têm aulas e já apresentámos 15 medidas e hoje aprovámos mais duas que já foram descritas pelo Sr. Ministro da Presidência, que basicamente vão permitir a realização de um concurso extraordinário para as escolas mais carenciadas, que não conseguem atrair professores e garantir aulas a todos os alunos, e também um apoio à deslocação para os professores que vão trabalhar nessas escolas, independentemente de serem colocados no concurso que vai agora ser lançado, porque os que já lá estão também beneficiarão desse apoio. O garantir as aulas é a primeira condição. A segunda, de facto, é garantir que são aulas de qualidade. E, nesse sentido, nós também aprovámos já, e já foi anunciado em junho passado, um novo modelo de avaliação externa, que é uma dimensão essencial para nós podermos avaliar as aprendizagens, podermos identificar as fragilidades e, a partir daí, termos estratégias para corrigir essas fragilidades. E aquilo que vamos aqui apresentar hoje é uma terceira peça, digamos assim, destas condições para convergirmos para um sistema com mais qualidade, que tem a ver precisamente com a melhoria das aprendizagens globalmente, depois centradas num grupo específico que é cada vez mais importante no nosso sistema educativo, que é o grupo dos alunos migrantes, e depois finalmente falarei, que será o terceiro ponto da minha apresentação, daquelas que são as recomendações do Governo relativamente à utilização de smartphones nas escolas. Em relação ao primeiro ponto, a questão de melhorar as aprendizagens, o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de inverter aquilo que foram as tendências dos últimos anos, que foi de degradação das aprendizagens. O nosso sistema de avaliação externo, aquele que existe e que vai ser substituído a partir do próximo ano letivo por um novo aprovado pelo Governo, é um sistema que não permite fazer essa avaliação. E isso ficou evidente durante e após a pandemia Covid, em que foi desenhado um plano de recuperação das aprendizagens, mas como entidades como o Tribunal de Contas vieram avisar, foi um plano que foi feito sem se identificar exatamente quais e onde é que as perdas de aprendizagens foram mais importantes. E quando nós não sabemos onde é que está o problema, obviamente só por acaso é que conseguiremos acertar com a solução. E por isso, aquilo que fica evidente, não na avaliação externa nacional, que não permite essa avaliação, mas que fica claro na avaliação internacional, por exemplo, nos dados do PISA, é que Portugal, depois de ter atingido um patamar ter convergido para a média da OCDE e ter estabilizado aí desde 2012 até 2018, desde aí nós estamos a perder posições. É verdade que esta queda foi uma queda que se registou em todos os países da OCDE, só que em Portugal a perda de aprendizagens, de acordo com as avaliações internacionais, foi mais pronunciada. Outro ponto que é grave na dimensão das aprendizagens e no acesso à qualidade da educação em Portugal é que, e usando aqui mais uma vez uma métrica da avaliação PISA, é quando nós comparamos os resultados que os alunos que vêm de contextos mais favorecidos com contextos mais desfavorecidos, nós temos a diferença que é expectável e que se registra em todo o mundo, os alunos que provêm de meios mais favorecidos têm melhores resultados. Aquilo que é muito preocupante no nosso país é que estas duas linhas, que estão representadas na apresentação que eu estou a mostrar, são paralelas. Isto é, não há nenhuma aproximação dos resultados das famílias de contextos menos favorecidos em relação aos contextos mais favorecidos. O que quer dizer que a igualdade de oportunidades, de facto, continua a falhar em Portugal, porque não garante os mesmos resultados, os mesmos percursos, independentemente do contexto de origem dos estudantes. E por isso nós queremos alterar isto. Obviamente, quando nós queremos alterar, nós temos que ter capacidade de medir como é que estão a evoluir as aprendizagens e, a partir daí, fixar objetivos. Como vamos passar a ter um instrumento de medição das aprendizagens a partir da avaliação externa que foi proposta do novo modelo, nós vamos usar precisamente esses resultados das provas MODA em particular, que vêm substituir as provas da aferição e que permitirão
descrever, ou seja, permitirão identificar como é que as aprendizagens estão a evoluir em todo o território nacional, nas diferentes escolas, e a partir daí nós vamos poder ter estratégias para melhorar. E o objetivo é que no período 2025-2028, em 2025 já vamos ter esses resultados, nós possamos ter uma melhoria nesses resultados. Ao mesmo tempo, pretendemos retomar o processo de convergência com a OCDE e, como eu costumo dizer, convergir para a média é pouco, ou seja, nós temos que nos comparar com os melhores, não é com a média da OCDE ou da União Europeia, nós temos que procurar as práticas que são seguidas nos países mais desenvolvidos e com melhores resultados, e por isso o objetivo é que na próxima avaliação PISA nós voltemos a estar pelo menos alinhados com a média da OCDE, idealmente acima. O que é que temos que fazer para isso? Temos que fazer uma aposta na educação desde o primeiro dia, com as creches. As creches, se nós sabemos que é uma fase do crescimento, do desenvolvimento das crianças que tem um enorme impacto naquilo que vai ser o seu percurso ao longo da vida. Há muitos estudos que mostram que as competências que são adquiridas nos primeiros 5 anos de idade, em grande medida, predeterminam aquilo que vai ser o percurso escolar e depois profissional das crianças, e por isso é muito importante o investimento nessa área, ou seja, Portugal durante décadas descurou essa dimensão, temos que a corrigir rapidamente, nos últimos anos já foram feitos avanços, nós queremos concretizar e sobretudo garantir que em particular as famílias de contextos mais desfavorecidos, que são aquelas que mais beneficiam do acesso à creche, podem de facto ter acesso a um lugar na creche. Outra dimensão que vamos trabalhar muito já neste ano letivo é a questão da leitura. A leitura é essencial para o sucesso escolar e por isso nós vamos ter um diagnóstico da leitura neste ano letivo, no segundo ano de escolaridade, e que é essencial para percebermos como é que, ao nível de cada aluno, está a aprendizagem ao nível da leitura, porque é a tal componente essencial para que todo o processo escolar tenha resultados. Outra dimensão que é muito importante é não estarmos à espera das retenções, é atuarmos antes das retenções, termos mecanismos preventivos e que possam antecipar, porque há formas de o fazer, aquilo que virão a ser futuras retenções e alterações e interrupções no percurso escolar normal, e por isso haverá intervenções e equipas especiais para conseguirmos ter essa dimensão preventiva no combate ao insucesso escolar. Vamos ter também aqui medidas de apoio, de mentoria, de apoio à aprendizagem por parte, basicamente tentar atrair pessoas apresentadas para darem apoio, ou seja, aqui neste caso não são aulas, mas são apoio à aprendizagem a alunos com mais dificuldades, porque são alunos que precisam de um atendimento, de um cuidado mais próximo, mais personalizado. Vamos também fazer aqui uma alteração importante, que é, vamos pôr fim ao chamado Projeto Maia, que foi um projeto do governo anterior, que basicamente foi um projeto paralelo à Direção-Geral de Educação, e que tinha uma característica muito própria e, digamos, desalinhado com aquilo que são as estruturas dos ministérios, ou seja, era um projeto quase específico desenhado pelo ministro anterior, e por isso este projeto vai acabar e as orientações sobre a avaliação pedagógica vão centrar-se na Direção-Geral de Educação, como deve acontecer. Vamos também impulsionar o estudo autónomo a partir da valorização de conteúdos digitais, recuperando os conteúdos de estudo em casa, que são úteis e que neste momento não estão disponíveis, e ao mesmo tempo com os enormes investimentos que o PRR está a fazer em recursos educacionais digitais, promover essa capacidade de estudo autónomo a partir dos meios digitais. Na mesma medida da prevenção e da atuação preventiva sobre a interrupção de percursos escolares, numa dimensão mais relevante, que tem a ver com o próprio abandono escolar precoce, nós vamos lançar uma estratégia para o combate ao abandono escolar durante o próximo ano letivo. Uma dimensão que é muito relevante e que é cada vez mais relevante no nosso sistema educativo para conseguirmos garantir igualdade de oportunidades é a igualdade de oportunidades, em primeiro lugar, a uma população que tem um peso cada vez mais importante, que é a população migrante, de alunos migrantes, e que tem também um papel essencial no sucesso das nossas políticas de imigração. Os números
que eu vos vou mostrar são, eu penso bastante impressionantes. Nós tivemos um aumento de 90 mil alunos entre 2018 e 2019 e o último ano letivo de alunos migrantes. E vejam que só no último ano letivo foram 33.500, no ano letivo anterior tinham sido 39.500, ou seja, quase 40 mil alunos novos. Neste ano letivo, com as matrículas de julho, já temos mais 20 alunos do que tínhamos no básico e no secundário do ano passado, e por isso o número de alunos no nosso sistema educativo está a aumentar, ou seja, contrariando todas as previsões que existiam de inverno demográfico e tudo isso. Ou seja, nós estamos a precisar de abrir mais, estamos a abrir mais salas, estamos a precisar de ampliar escolas, os novos projetos de escola já prevêem mais salas, e como eu tenho dito, isto é um problema bom, ou seja, conseguimos contrariar um problema demográfico gravíssimo que tínhamos, mas isto coloca imensos desafios. E, em particular, ao sistema educativo e ao papel que o sistema educativo tem na integração e no sucesso destes jovens, porque o sucesso da política de imigração vai depender muito do sucesso deles. Se estes jovens não forem devidamente integrados no nosso sistema educativo e se não tiverem sucesso escolar, obviamente toda a política de imigração vai ter mais dificuldades. Vejam que isto é um desafio que não é específico da região de Lisboa, do Algarve, onde é mais pronunciado. Acontece no país todo, ou seja, no país todo nós tivemos um enorme aumento da população imigrante, que neste momento representa 14% da população estudantil do básico e do secundário, e este aumento do número de estudantes imigrantes está associado a uma grande diversidade, ou seja, a uma enorme diversidade. Podem ver ali que no gráfico que vos estou a mostrar que nós temos neste momento 79% das nossas escolas têm pelo menos 10 nacionalidades. Há 4 anos estávamos a falar de 49%. E 41% das nossas escolas têm pelo menos 20 nacionalidades. Estes números são muito impressionantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as nossas escolas têm muito mais diversidade e isto, obviamente, é uma riqueza. Ou seja, é uma riqueza, são escolas mais diversas, com múltiplas experiências, mas que colocam imensos desafios do ponto de vista do sistema educativo e, sobretudo, na tal capacidade de garantir a integração e o sucesso destes estudantes. Uma das dificuldades que o novo perfil da imigração tem em Portugal é que uma percentagem significativa, cerca de 28%, ou seja, quase 30%, não são CPLP, ou seja, não falam língua portuguesa, e obviamente isto coloca imensos desafios para o sucesso e para a integração destes alunos que entram numa escola e não dominam a língua portuguesa. E por isso, obviamente, nós temos que, em primeiro lugar, atuar reforçando a rede de mediadores linguísticos e culturais. Temos que apostar muito nessa capacidade de integração desses alunos e vamos fazê-lo já este ano letivo e já estamos a trabalhar nisso. As escolas vão ter condições para estas contratações. Vamos ter que rever a disciplina de português língua não materna. Vamos criar um nível 0 e vamos usar estes exames, aliás, na avaliação externa, isso já foi apresentado em junho, vamos ter avaliação externa destes conhecimentos, porque o sucesso e a integração destes alunos depende muito das competências que eles conseguirem adquirir de língua portuguesa. E por isso vamos ter uma aposta muito grande no reforço do português língua não materna. Vamos ter aqui uma dimensão de orientação para as escolas, em que as escolas têm alunos que são integrados a meio do percurso escolar e em que seja nessa escolha do ano em que são integrados, seja no processo de avaliação, tem que haver um cuidado, precisamente, em particular, às competências de língua portuguesa, e isso deve ser tido em conta nesse posicionamento para que o percurso desses estudantes não seja prejudicado e, sobretudo, para que o potencial enorme que muitos desses alunos têm seja devidamente aproveitado e eles não sejam prejudicados simplesmente porque não dominam a língua portuguesa, quando podem ser excepcionais a matemática, e nós sabemos que há muitos casos desses, em que depois o aluno não consegue ter um desempenho bom apenas porque não percebe, não consegue ler o teste. Vamos simplificar as equivalências, isto já está a ser feito, ou seja, o processo era muito mais burocrático, a Direção-Geral da Administração Escolar tinha um papel mais interventivo, as equivalências no básico passam a ser responsabilidade da escola, ou seja, é a escola que avalia qual é o ano mais adequado ao aluno que chegou, não é preciso ter uma avaliação central, e por isso isto vai facilitar também e tornar mais rápido o processo de integração. Obviamente, temos que fazer, se é verdade que a integração dos alunos
alunos e o sucesso dos alunos vai contribuir para a integração dos pais por si só, porque obviamente uma família em que tem os filhos felizes na escola, com sucesso, ela vai se sentir melhor no nosso país e por si só isso já é um passo, mas a integração desses alunos vai ajudar a integração dos pais e uma das dimensões em que nós temos que atuar e aproveitar a aprendizagem da língua portuguesa é também depois estendê-la aos pais. Terceiro ponto, que é um ponto que tem sido muito discutido e que nós estamos a estudar há muitos meses, porque é um tema que tem que ser estudado, é a forma como os telemóveis, os smartphones, são utilizados na escola ou devem ser utilizados na escola. Um primeiro ponto que é preciso referir é que, obviamente, temos um comprometimento total com as novas tecnologias e com a digitalização, e por isso aquilo que vamos dizer a seguir não põe em causa no nosso compromisso com a digitalização. Mas também temos que utilizar toda a informação, toda a evidência que existe sobre o efeito da digitalização, em particular aquela que está associada à utilização de smartphones em ambiente escolar e, a partir dessa avaliação, tirar as consequências para aquilo que é melhor para a aprendizagem e para o bem-estar dos alunos. Ou seja, nós hoje temos muita evidência de que a utilização de smartphones pode ser não uma vantagem, mas uma desvantagem para as aprendizagens e temos também muita evidência de que em determinadas idades o uso do smartphone pode deteriorar o bem-estar das crianças e pode gerar ansiedade, pode gerar muitos comportamentos que são negativos para o bem-estar da criança, por um lado, e, por outro lado, negativos para o processo de aprendizagem. E por isso aquilo que nós vamos fazer é, baseados na evidência internacional que existe sobre a utilização de smartphones em ambiente escolar e aquilo que vamos fazer, no fundo, está muito alinhado com aquilo que outros países estão a fazer, ou seja, isto é uma realidade nova, aquilo que é o impacto dos smartphones é algo que neste momento está a ser estudado. A maior parte dos casos de decisões relativamente à utilização dos smartphones tem precisamente a ver com estudos piloto, ou seja, avaliar qual é que é o efeito. Há muita evidência de que os efeitos são negativos, mas é muito importante ter essa evidência. As nossas decisões baseiam-se em evidência e depois desde tomarmos, avaliamos essas decisões para saber se vale a pena mantê-las, se justifica mantê-las ou se, pelo contrário, é importante alterá-las. E por isso as recomendações que nós vamos fazer são baseadas nesses princípios. Eu gostava só de lembrar que aquilo que existe neste momento em Portugal é um Estatuto do Aluno, em que no artigo 10, na linha R, o uso de telemóvel é basicamente proibido na sala de aula, é disso que estamos a falar, e existe, desde o ano passado, uma recomendação do Conselho das Escolas em que fundamentalmente entrega a autonomia da escola à decisão sobre a utilização ou não utilização do smartphone em ambiente escolar. Neste momento só temos cerca de 2% dos agrupamentos, se quiserem, das escolas que não usam, ou seja, que proibiram a utilização de smartphone, e o que nós vamos fazer é, fundamentalmente baseados nestes 3 princípios, ou seja, de que as escolas têm que ser espaços seguros e saudáveis, que estamos a preparar as nossas crianças, os nossos estudantes para o mundo real, onde obviamente a tecnologia existe, eles têm que estar preparados para lidar com a tecnologia, tirar o máximo de benefício dela, sem serem prejudicados pela tecnologia. E depois, como eu vos disse, a política pública tem que ser baseada em evidência e em avaliação de impacto. Primeiro temos que perceber quais são os resultados da evidência que já existe, a partir daí desenhamos políticas e depois avaliamos as políticas. É exatamente isso que vamos fazer aqui. E por isso as recomendações do Governo, que foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros, são as seguintes. Para o primeiro e para o segundo ciclo, ou seja, no fundo, para as crianças até aos 12 anos, há uma recomendação de proibição do uso e da entrada de telemóveis na escola, na sala de aula e no recreio. Nós vamos avaliar depois o efeito desta medida e no próximo ano letivo decidiremos se ela tem que ser mais restritiva, se funcionou ou não, ou pode ser que os estudantes portugueses sejam diferentes daquilo que está a acontecer noutros países. Ainda no ensino básico, no terceiro ciclo, para as crianças entre os 12, ou adolescentes entre os 12 e os 15 anos, nesse caso
não há recomendação de proibição, há uma recomendação de medidas que restringam ou que desincentivem a utilização de smartphones nos espaços escolares, mas aí nesse caso entra a autonomia da escola. A autonomia da escola aí tem espaço para fazer a avaliação e ver qual é que é a melhor forma, com base na evidência que existe, em recomendações que o próprio Ministério vai fazer, ou documentos orientadores, pode tomar a decisão. No caso do primeiro e do segundo ciclo, a decisão é diferente, porque há neste momento já de facto muita evidência de que há um efeito muito negativo nas crianças no primeiro e no segundo ciclo, e por isso a recomendação é de proibição, mas vamos ver como é que decorre a avaliação que vai ser feita durante o próximo ano. Nos alunos do secundário, obviamente estamos a falar de alunos já com mais de 15 anos, é de qualquer maneira importante que haja uma estratégia dentro das escolas para que os telemóveis, os smartphones, sejam utilizados de uma forma que seja responsável e que beneficie o ambiente escolar e o desenvolvimento dos nossos jovens. O objetivo aqui é definir regras simples e que vão ser comunicadas às escolas. As escolas, obviamente, depois têm que regulamentar estas. Isto vai ser opcional para as escolas. Isto é uma recomendação do Governo, não é a proibição. Pode vir a ser, na sequência do estudo que vamos fazer, mas para já é uma recomendação. E por isso, o que nós vamos fazer durante o próximo ano letivo é garantir que há condições dentro da escola para que essa recomendação seja, se no caso de ser da proibição, possa ser executada. Nós forneceremos, quer aos professores, quer aos diretores das escolas, quer aos pais, documentos que podem ser úteis, orientadores, aliás, a Ordem dos Psicólogos já tem feito isso também, dar informação, porque de facto nós sentimos que quer as escolas, quer os pais, sentem a necessidade de que haja uma posição, no fundo, do sistema educativo em relação a esta matéria, em relação à qual, obviamente, ainda há algumas dúvidas e, por isso, vamos no sentido da recomendação. Só para concluir, nós iniciámos já a revisão das aprendizagens essenciais, já foi feita a contratação para esse estudo, era algo que estava previsto, no final de 6 anos tinha que ser feita essa avaliação. Uma dimensão importante dessa avaliação das aprendizagens vai ser a avaliação da disciplina de cidadania, ou seja, nós não vamos fazer alterações este ano, mas vamos avaliar como é que ela tem funcionado e, de facto, se são necessários fazer ajustamentos ou não nessa disciplina. E depois temos um conjunto de estratégias de alterações legislativas em que já estamos a trabalhar, alguns trabalhos estão mais avançados, outros menos. Por exemplo, o Estatuto da Carreira Docente, que é muito importante, formalmente a negociação começará dia 21 de outubro, daqui por cerca de um mês, mas temos a estratégia do abandono escolar também, a revisão do regime de formação de docentes, que é algo que está já quase finalizado, depois de termos identificado lacunas muito graves e que basicamente nem as universidades nem os institutos politécnicos estavam satisfeitos com aquilo que existia, e fundamentalmente é isto que tenho agora para vos mostrar e estamos à vossa disposição para responder às vossas questões. Obrigado. Agora, Sr. Ministro da Educação, relativamente à questão do concurso. Em relação ao concurso, o número de vagas será definido depois de publicarmos o despacho, que implica fazer uma análise das colocações, mas eu aproveitava a pergunta para dar a informação sobre aquilo que são os resultados da chamada segunda reserva de recrutamento, que ficou fechada na segunda-feira, e em que continuamos a ter 1091 horários por preencher. Desses 1091, 467 são horários completos e 624 são horários incompletos. A definição, ou seja, o número exato de vagas ainda não conseguimos dizer, mas a partir daqui, obviamente, estamos a falar de centenas de lugares. Em relação ao número de alunos, nós não fazemos essas contas para já, há muitas pessoas a fazê-las, são muito diferentes. Aquilo que eu lhe posso dizer é em que disciplinas temos mais falta de professores. Depois desta reserva de recrutamento, continuaram 86 horários por preencher de informática, 65 de português, 63 de matemática, 53 de fisicoquímica, 98 de história e geografia. Estes são os principais. As regiões continuam a ser sempre as mesmas, não é? Ou seja, é a grande região de Lisboa e o Algarve.
seja, são as duas principais regiões onde que concentram, Lisboa concentra mais de metade dessa falta de professores. Sr. Ministro da Educação. Em relação às questões sobre a revisão da carreira docente e do Estatuto do Aluno, a revisão da carreira docente nós já anunciámos, ou seja, começa dia 21 de outubro e também anunciámos que consideramos que é um processo que não deve demorar mais do que um ano. Não vejo razão para isso, ou seja, é um tema que é discutido há muito tempo, muitas das fragilidades da carreira atual estão identificadas e por isso eu penso que da parte dos sindicatos também haverá interesse em fazer rapidamente esta revisão, porque de facto para termos uma alteração mais estrutural na capacidade de atrair docentes para a profissão nós temos que mexer o Estatuto da Carreira Docente. Agora nós não fazemos alterações por fazermos e no caso do Estatuto do Aluno, ou seja, no caso do Estatuto da Carreira Docente, deixem-me só dizer isto, foi algo que nós depois de fazermos a recuperação do tempo de serviço, que era claramente um problema que existia no setor, nós percebemos que tínhamos as condições para fazer a revisão da carreira. Porque uma das razões pela qual a revisão da carreira não era feita era precisamente porque a carreira estava feita para conter os impactos orçamentais. E por essa razão não era feita a recuperação de tempo de serviço. Nós resolvemos esse problema e por isso agora temos todas as condições para rever a carreira e torná-la simples, clara e que de facto seja previsível para os professores. Ou seja, alguém que entra na carreira perceba o que é que tem que fazer para chegar ao topo da carreira e quando. Porque é assim que as pessoas planeiam a sua vida. Em relação ao Estatuto do Aluno, alinhado com aquilo que eu disse há pouco, baseado na avaliação que vamos fazer, por exemplo, esta dimensão dos telemóveis, que certamente será importante, vai-nos dar evidência para podermos depois repensar de facto o Estatuto do Aluno. Por exemplo, vejam, se nós chegarmos à conclusão que de facto a medida adequada é proibir o uso de telemóveis na escola, nós temos que alterar o Estatuto do Aluno. E por isso vamos fazer essa avaliação. No caso do Estatuto da Carreira Docente temos muita informação já, temos condições para avançar e aliás já temos um grupo de trabalho a avançar nesse sentido. Em relação ao Estatuto do Aluno nós precisamos de mais evidência. Bem, agora o Jornal Público, por favor. Boa tarde. Queria colocar duas questões ao Sr. Ministro da Educação. A primeira é se é possível já avançar quantos professores reformados quiseram voltar às escolas e quantos à beira da reforma é que quiseram continuar e ainda se também é possível avançar qual é que será o custo total da medida do subsídio de deslocação aos docentes. E já agora, só, se me permitem, só perceber, falou da questão da revisão do regime de educação inclusiva, queria só perceber o que é que pretendem exatamente, o que é preciso alterar. Obrigada. Muito bem. Em relação aos reformados, aos bolseiros, aos docentes que estão à beira da idade de aposentação, nós faremos a consolidação desta informação quando for o momento. Neste momento temos pedidos, aliás, ainda não há sequer falta de um despacho que vai ser emitido hoje, provavelmente, para que haja, portanto, o contexto legislativo para isso poder acontecer. Sabemos que temos pedidos, mas daremos os números em tempo. Como nós dissemos, isto é experimentação. O que nós estamos a fazer para resolver o problema dos alunos sem aulas é tomar medidas que nunca foram tomadas. E por isso, obviamente, nós não conseguimos saber exatamente qual é que vai ser a resposta e a disponibilidade que nós temos e que mostramos precisamente tendo aprovado mais duas medidas no Conselho de Ministros de hoje, é que nós vamos aprovar as medidas que forem necessárias para resolver o problema. Isso posso lhe dizer. Em relação ao custo do subsídio de deslocação, a estimativa que nós temos com a proposta que fizemos aos sindicatos é cerca de 10 milhões de euros. Nós avaliamos sempre o impacto orçamental daquilo que anunciamos. Em relação à revisão da questão da educação inclusiva, isso não lhe posso adiantar nada para já. Se vai funcionar na prática, veja, o facto de nós fazermos uma recomendação, certamente há escolas que vão seguir a recomendação e há outras que não vão. E é precisamente essa diferença na decisão que nos vai permitir avaliar os efeitos, não é? E por isso não há, ou seja, o que eu penso que o que nós estamos a fazer é uma recomendação baseada em evidência. Aliás, no primeiro ciclo não é sequer um problema muito grave, a maior parte dos alunos não tem telemóvel no primeiro ciclo e é bastante evidente que não devem ter. A evidência é isso que nos mostra. E por isso o efeito na prática é precisamente aquilo que nós queremos avaliar. É isso que nos estamos a propor. Em relação à pergunta dos alunos que vão estar sem aulas agora no início do ano letivo, que sabemos que vão ser milhares de alunos, aquilo que nós temos mostrado é que estamos disponíveis para tomar todas as medidas e dar os instrumentos às escolas
para que elas consigam mitigar um problema que não se vai resolver este ano. Eu volto a referir que o objetivo que nós fixamos foi reduzir em 90% os 20 mil alunos que o ano passado não tiveram aulas a pelo menos uma disciplina durante todo o primeiro período. Temos que ir por partes, temos que ser pragmáticos e estamos a fazer isso. Nós identificámos bem o problema, medimos-lo como eu acho que nunca tinha sido medido em Portugal, e acho que a atenção que hoje os mídias dão a este problema refletem a forma como nós colocamos o problema. Isto não é um problema de falta de professores, é sobretudo um problema de alunos sem aulas. As escolas existem para os alunos, a política existe para os alunos. E é muito importante, e eu penso que o facto da atenção que hoje é dada a isto, primeiro acho que é um resultado que este Governo conseguiu. Porque enquanto nós não tivermos a sociedade totalmente focada neste objetivo, que isto é inaceitável em 2024, nós não vamos resolver o problema. Agora, nós estamos totalmente disponíveis, e aliás foi isso que fizemos mais uma vez no Conselho de Ministros hoje, a tomar medidas adicionais para ir mitigando, para irmos resolvendo o problema. Veja, aquilo que nós fizemos com a possibilidade dos alunos bolseiros darem aulas, eu não sei quantos é que vão responder, mais uma vez, mas a verdade é que na região de Lisboa nós temos mais falta de professores, há 3 mil alunos bolseiros de doutoramento. Há 3 mil alunos, ou seja, há gente muito qualificada que pode ajudar a resolver este problema. Da mesma maneira, há centenas de doutorados que vivem em precariedade. E neste momento eles podem ir para a carreira docente do básico e do secundário e ir diretamente para o terceiro escalão. E depois estamos a dar ainda muitos instrumentos de flexibilidade às escolas para gerir o problema. E por isso, nós não podemos entrar aqui a pensar que temos aqui uma bala de prata, uma solução mágica, isso não existe. Nós fazemos isto de uma forma muito séria, definimos o objetivo de uma forma muito séria, nós não precisamos ter posto um número, nós pusemos um número precisamente porque nós olhamos para isto de uma forma muito séria. Eu podia ter dito, quando comuniquei esta medida, que o Governo se compromete em reduzir de forma significativa o número de alunos durante períodos prolongados sem aulas. E o que é isto? Nós pusemos números à frente disto. E estamos a trabalhar para conseguir reduzi-los. Muito bem. Muito obrigado a todos e boa tarde. Não foi tomada nenhuma decisão hoje no Conselho de Ministros sobre o ensino superior. Muito obrigado a todos.